Recebendo assistência. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência. Endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e, maneiras fraternas, acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar tratamento. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando minha surpresa, explicou: nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1.000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Tudo isso é maravilhoso! Exclamei. Gente, eu vou só fazer um comentário nessa parte, porque é o seguinte, o meu pai, ele escreveu um livro que é só pegando o nosso lar, então ele pegava trechos de nosso lar e aí escrevia uma mensagem evangélica a respeito daquele trecho, sabe? E aí o nome do livro é O Visitador da Saúde, por causa dessa frase que o Lísias ele falou ali em cima, sabe? O Lísias, ele, quando o André Luiz ele pergunta: você é enfermeiro? Aí ele fala, né? Sou visitador dos serviços de saúde. Aí, em homenagem ao Lísias, o meu pai colocou o nome do livro de Visitador da Saúde. É um livro que até é publicado pela editora a Fonte Viva. E um outro ponto é essa parte do, né, quando ele estava falando do hospital ali, né? Então basta lembrar que aqui na seção em que se encontra, ou seja, não é no hospital, é na seção, existem mais de 1.000 doentes espirituais. Gente, então imagina a, a grandeza desse o tamanho do hospital só em nosso lar, ou seja, se em uma sessão eram mais de 1.000, então são muitas outras sessões, e nosso lar é uma cidade, né, ali o, no, no local ali onde fica o Rio de Janeiro, mas só que no Rio existem muitos outros planos, cidades espirituais também, existem cidades espirituais em planos mais densos. Então a gente fica imaginando, né, a quantidade de espíritos que estão em recuperação. E, e aí, só para fechar essa parte, né, esses espíritos que estão em recuperação, quando a gente faz aqui as nossas irradiações, essas energias, grande parte delas também são dinamizadas e são destinadas a esses locais aonde estão abrigados, né, que são postos de assistência, campos de acolhimento. Ele também é destinado para esses espíritos em recuperação. É isso. Não sei se alguém quer complementar. Então, então vou continuar. Tudo isso é maravilhoso, exclamei. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me atento, impedindo-me o agradecimento verbal. A zona dos seus intestinos apresentam lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer.
A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Sorrindo, bondoso, acrescentou: Sabe o irmão o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que teve esses distúrbios a mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Identificamos a perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Gente, eu vou só fazer um comentário nessa parte aqui, né, é, é algo de, é tão grandioso assim se a gente pensar no nosso organismo como sendo multidimensional, né, como sendo a nossa estrutura, a, o nosso organismo, né, como tudo está interligado, né? Então, a pessoa ali, quando ele falou, né, que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas. A gente vai vendo que o desequilíbrio no corpo energético, no momento em que perde a estrutura física, que ela mantém um pouco mais a estrutura perispiritual, ela rapidamente ela se molda, e esses desequilíbrios elas repercutem, né? Então é uma das questões que o corpo físico ele é uma bênção para o espírito, devedor que o perispírito ele está em desequilíbrio, porque de certa maneira o corpo físico ela mantém ali o perispírito ainda, ele mantém determinados padrões, né? Então se a pessoa ela não ela facilita o processo de cura. Então, no momento que perde, o perispírito ele se ajusta de acordo com o que nós somos. Cada vez mais ele vai se ajustando de acordo com essas características. Então, os nossos defeitos, depois eles vão repercutir, né, as estruturas energéticas elas vão repercutir lá, aonde na nossa estrutura, na maneira como o perispírito está organizado. Não sei se alguém quer fazer um comentário. Então vou continuar. E, gente, se alguém quiser falar alguma coisa, pode me parar, viu? Porque às vezes eu fico lendo, eu fico até pensando, será que alguém quer fazer um comentário? Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Lícia sorriu e explicou. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha
aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrafa-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne, em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Esse ponto também é interessante, gente. A, se a Sani puder só voltar ali na parte do parágrafo, é quando fala aqui, né? Porque é bem algo que acontece mesmo. Né, que as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Ou seja, realmente, ainda mais no século XX, agora no século XXI, a quantidade de formas diferentes que a espiritualidade está tentando alertar a humanidade, né, para a questão espiritual, a gente vê as mais diversas linguagens. E eu acho que foi uma maneira que a espiritualidade utilizou, né? A gente vê de todos os tipos, desde nas religiões, então no catolicismo, vem várias correntes diferentes, formas diferentes de expressão, no espiritismo, no budismo, na yoga, e linguagens diferentes, o reiki, é, até estruturas assim que de certa maneira conectam a pessoa à espiritualidade, à natureza, né, os escoteiros, o movimento ecológico. Então foi algo que a espiritualidade está tentando alertar das mais variadas formas, né? Então aqui ele fala: ninguém em sã consciência pode alegar ignorância nesse particular, né? Então é algo que nos tem que servir pra gente como aquele alerta, sabe? Porque quanto mais a gente conhece, maior é a responsabilidade na nossa mudança. Então é isso. Ao mesmo tempo acontece o outro lado, né? A gente vê que o mundo nos chama para nos desviar constantemente, né? Então a gente está sendo ali testado o tempo todo. É um período da transição que é bem crítico, né? Os extremos vão se ampliar bastante e aí a gente se coloca aonde quer estar junto, né? Só Essa, um essa comentário pequeno. Pode falar. Não, pode falar. Pode falar. Não, um comentário bem simples. Uma vez a gente estava numa casa espírita e aí o presidente, né, digamos assim, da casa, dizendo, a gente estava perguntando porque algumas pessoas seguiam aquelas religiões que visivelmente são enganados, né? Ali tem que pagar aquilo, tem que fazer aquilo. E aí ele disse, mas é uma busca individual daquela pessoa que ela está buscando alguma coisa, de qualquer forma. Ela não tem, talvez ela não tenha capacidade de entender algo maior, e aquilo é o que ela consegue entender. É a linguagem que ela ainda consegue entender. Na hora eu achei um pouco arrogante, não sei o quê, mas assim, mas é uma busca, não deixou de ser uma busca, né? Ela não consegue ver que ela está sendo enganada, mas ela está ali por vários motivos, né, que a gente não consegue nem saber, mas está buscando algo melhor para si, para sua vida, para a vida dos seus, né? Era isso o comentário. Pode falar, Cláudia. Sani, esse negócio que você falou, a gente, quando prestando atenção, a gente vê que os templos estão cheios, né? De todas as maneiras, em todos os lugares, você vê pessoas que se recolhem, pessoas que, independente da religião, vou falar, procuram alguma coisa,
Às vezes, igual você falou, às vezes não tão legal, mas que estão tentando procurar, estão, né? Então, as igrejas, os templos, os encontros religiosos, eles tentam, né? As pessoas, o ser humano está tentando. Né? Às vezes vão para um caminho errado, outro, mas estão tentando. O que eu ia falar é esse que ele colocou aí nesse parágrafo, milhares de criaturas tiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Eu acho que o ser humano, quando ele parte, por fato dele não estar muito evoluído, ele não entende muito bem, né? Aí quando chega lá, o espírito está meio, ah, ah, sei lá, não tem, igual ele fala, né? Estado de incompreensão. E isso são muitos, né? São milhares. Eu entendi isso aí como uma coisa assim muito que acontece todo dia, toda hora, né? E os espíritos estão perdidos, né? Ficam perdidos, né? Sem saber o que está acontecendo. É bem, bem profundo isso, né? Bem. Pode continuar, Ismael. Pode continuar. E Glaucia, esse ponto que você colocou, nossa, isso acontece demais, porque quando a gente desencarna, a gente continua a ser o que nós somos, né? Então, se a pessoa ela não acredita que existe uma vida após a morte, então no momento que ela desencarna, ela não consegue se perceber que está morta. Mas aí a gente fala assim, mas como, né? Ela vai tentar ir para o trabalho e, e vai perceber que as pessoas não estão havendo, mas o que acontece? Essas pessoas, no momento em que elas perdem o corpo físico, foi igual aquela questão que a gente falou anteriormente. O perispírito, ele se desestrutura, porque perde essa estrutura mais densa que mantém ele mais ou menos com a sua forma, e aí ele se desestrutura, a pessoa ela fica quase que num estado ali meio que de um desequilíbrio mental que ela não consegue entender direito o que está acontecendo. Sabe quando a gente tem aqueles sonos que a gente fica meio lá, meio cá, e a gente não consegue entender direito o que está acontecendo? Ela fica um pouco isso. Então ela vai achando que está viva, mas as pessoas não estão falando direito com ela e o raciocínio não fica completamente claro, né? Então ela fica em um estado de perturbação ali. Com o tempo ela pode começar a perceber que está desencarnada e a partir daí ela vai tendo vivências ali. Às vezes se junta com grupos, às vezes fica ali na casa junto com a família, até aos poucos começar a perceber que tem que seguir um outro caminho. Os próprios mentores vão ali trabalhando de uma maneira sutil, né? Mas vão, sem dar saltos, eles vão tentando tocar as pessoas. Por isso que esses nossos grupos são trazidos muitos e muitos espíritos para participar, para nos escutar, sabe? Esses nossos comentários, eles estão ali em telões, eles escutam essas nossas conversas como formas de esclarecimento. E eu vou só contar um caso também, que foi o que a Sani colocou, aquela questão das religiões. Tem um caso no livro do Chico Xavier, aquele Muitas Vidas do Chico Xavier, do Marcelo Sotomayor. Muitas Vidas do Chico Xavier, eu acho que é assim o título, do Marcelo Sotomayor. E aí conta um caso que o Chico estava andando na rua e passou por um bar, e aí viu lá umas pessoas jogando sinuca, sabe? Aí ele olhou aquilo, aí o Emmanuel, no momento ali, apareceu para ele e falou assim, ó, ali a sinuca, ele, para aqueles ali, permite com que eles não façam coisa pior. Então, ou seja, até ali a sinuca, de certa maneira, ele é uma benção, porque se não tivesse a sinuca, eles iam sentar e provavelmente não iam vir conversas boas. Ou seja, é até ali uma forma de evitar com que façam coisas piores. Né? Tá ali tentando se concentrar, né, no jogo. Então a gente vê como a espiritualidade vai tentando, nas mais variadas formas, fazer algo. E tem um caso no Missionários da Luz, se eu não me engano, que
um pai estava muito preocupado, muito preocupado. Aí os mentores falaram assim: a gente vai ter que trazer preocupação para ele. Por quê? Porque se não tiver preocupação, ele não sabe aproveitar o tempo para coisas boas. Então, os próprios mentores que foram colocando as dificuldades na vida dele para que a pessoa ela tivesse que estar lutando no dia a dia da vida, porque senão ela ia se perder. Para a gente ver, né, como são as várias formas que a espiritualidade utiliza. Então eu vou. Meu Deus, isso é tão incrível, Eu ia falar isso também. Muito meu Deus, interessante. não é? E como é que pode, né? A gente vê aí preocupação. Preocupação é energia densa, é algo que nos toma, né? E nos imobiliza em muitas situações. E aí você traz essa informação, Ismael. E no fundo, parece que está tudo certo, né? É, né? Ai, meu Deus. É bem a frase é bem a frase da Neuza, né? Tá tudo certo. É o tudo certo numa consciência realmente muito ampliada. O tá tudo certo não é nada superficial, não, é muito profundo. Eu acho que hoje, quando a gente analisa algumas coisas que a gente passou, com a visão que a gente tem hoje, né? Coisas que você que passou, eu acho que a gente precisava passar por aquilo para poder aprender determinadas coisas que a gente sem aquilo ali você não aprenderia. Pode até ter causado dor e você ter demorado a processar toda aquela dor e tudo aquilo que você passou, mas se você tem um aprendizado naquilo ali, né? Mas não é todo mundo que consegue. A gente mesmo não consegue, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, bem devagar, né? É. Mas é isso. Uhum. É a tudo dar as graças, né? Verdade. É Muito bom verdade. ver isso. É. E não São, é assim, muito bom numa situação assim, é um consolo, que tudo seja, que até esqueça, ou não, tá tudo bem, tá tudo, não é uma questão de consolo, é muito mais profundo, é consciência mesmo. É. e aí a gente imagina, fica pensando, né? Todas as programações que os nossos mentores eles ficam realizando com a gente. Porque a ideia é que nessa vida a gente tenha o máximo de eficiência, né? Os mentores, eles são os nossos tutores, então eles trabalham o máximo possível para que a gente procure crescer o máximo possível. Então, como que vai sendo feito esses caminhos, né? Organizando, é muito profundo mesmo. Mas é isso. Cortam um dobrado. Hã? Eles cortam um dobrado. É, Uma expressão usada aqui. Catucado. é isso. Se eu falar para vocês rapidinho, eu tive um encontro no domingo com um grupo, né? Nós somos 10 casais. Esse grupo é muito antigo, a gente se reunia, né? Muitas, era de 15 em 15 dias. Eles rezam o terço. E aí eu fui pela amizade, pelo encontro e tudo, e a gente se encaixou, né? Todo mundo. E nesse fim de semana foi o encontro. E uma das brincadeiras que nós fizemos foi que os casais, cada casal, ia lá na frente e resumia os seus 2 anos de pandemia. Gente, é uma coisa assim que você vê cada família, né, no caso, cada família, o que passou nesses 2 anos, mas que, resumindo tudo, estava ali nesse encontro, continuava com a gente, e a gente estava firme, né, firme na nossa amizade, nas crianças que estavam crescendo, não sei o quê. Aí vocês falando aí dos mentores, eu, pela parte espírita, vendo como eles encaminharam a vida de cada um e como a gente ainda estava na mesma união, na mesma sintonia de amigos, né, de irmãos, né,
porque eles são muito religiosos, eles têm muita fé, eles frequentam, né, e Nossa Senhora, o terço, tudo para eles é muito, muito forte. Mas cada um teve um caminho diferente nesses 2 anos, de coisas muito ruins e de coisas que aconteceram boas. E depois das coisas ruins vieram as coisas boas. Sabe, umas coisas assim, incrível, incrível. E a gente estava todo mundo ali fazendo a confraternização e pegamos muito nisso, né, de continuarmos os 10 casais. Então, na verdade, já era quase umas 30 pessoas por conta das crianças, né? Foi uma coisa muito emocionante, muito legal. Foi um chororô danado. Que bonito. Só uma experiência aí, contando. Bom ouvir, Gláucia. Que bonito. É, muito legal mesmo, muito bonito. Acho que está todo mundo buscando, né? De alguma forma. Legal isso. E no final das contas, todas as religiões tentam fazer um funil para um lugar só, que é Deus, né? Vamos começar a nossa radiação?